Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade. Como o professor Luiz Ramiro falou, um dileto amigo, ele que teve a ideia dessa palestra, dessa aula, ele fez o convite e estou muito grato de estar aqui. Agradecer o pessoal do CDB, na pessoa do Álvaro, a pessoa do Eugênio. O Bruno, infelizmente, não está aqui, mas agradecer na pessoa dele também a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse tema da centralidade do bem comum no direito, ou talvez mais propriamente da tradição clássica do direito. E, para começar, talvez eu tenha que... talvez eu decepcione um pouco vocês, porque geralmente quando a gente vem apresentar esses temas, a impressão que a gente tem, ou a expectativa que a gente tem é de uma grande novidade, de uma ideia nova que a gente descobriu, algo que a gente tenha que está se discutindo em outros países mais avançados, nos Estados Unidos, na Europa, os debates acadêmicos, e a gente tenha esse afã de, olha, uma ideia nova que a gente quer trazer aqui para o Brasil e discutir isso, etc. Mas não é esse o caso. Inclusive, o autor que recentemente deu início a um grande debate que está ocorrendo nos Estados Unidos e já repercutindo na Europa, que é esse professor de Harvard, católico, que é o Adrian Vermeule, e ele escreveu esse livro, o Constitucionalismo do Bem Comum, traduzido para o português, né? Não tem tradução para o português ainda. Foi publicado esse livro, se eu não me engano, no ano passado. E esse livro suscitou um grande debate, mas uma coisa que o Vermeule coloca de saída no livro dele é que ele fala, olha, eu não estou falando nada de novo, eu não estou inovando, eu não estou trazendo nenhuma ideia nova. O objetivo aqui, e eu gostaria que vocês saíssem daqui com essa ideia, na verdade, é de recuperar uma tradição, né, que a gente chama da tradição clássica do direito, como ele chama, como outros autores também, um autor tão importante como que é o Michel Villet, francês, também católico, que tem alguns livros traduzidos em português, uns 3 ou 4 livros, que também fala nesses termos, quer dizer, da recuperação ou da restauração de uma tradição clássica. E, de certa forma, eu vindo para cá hoje, eu estava pensando, me veio à mente a ideia de um paralelo, de uma analogia, né, com a situação, por exemplo, se a gente pensa aqui no CDB, do todo o combate que o CDB faz em prol da fé, em prol da doutrina da igreja, da tradição da igreja, quer dizer, não se trata de trazer ideias novas ou de inovar, criar algo totalmente de novo, mas de você restaurar e recuperar algo que já existia, uma tradição que foi vigente durante muitos séculos, que faz parte do nosso legado como civilização cristã, como civilização católica, e que foi, nos últimos tempos, esquecido, né? Foi soterrado pelas revoluções liberais, por toda essas ondas sucessivas de revoluções nos últimos 2 séculos, e, paulatinamente, essa tradição foi sendo esquecida. E se você pode falar desse combate pela tradição da igreja, você também pode falar de um combate pela tradição do direito, pela restauração dessa tradição clássica do direito. Então, quando a gente fala de bem comum, ou da centralidade do bem comum, a gente não está falando de algo inovador. Mas aí vocês poderiam se perguntar, bem, mas por que a gente precisa dessa restauração? Por que a gente precisa recuperar essa tradição clássica do direito, essa ideia, essa centralidade do bem comum como uma ideia mestra do direito, não só do direito, mas da própria vida política, da vida em sociedade, né? Porque a gente chegou, nos últimos tempos, no direito, a uma situação de uma crise muito profunda. Eu não preciso dizer para vocês o que a gente vê nos últimos tempos no Brasil, mas essa situação não é única no Brasil, quer dizer, há uma grande decadência da arte jurídica no mundo inteiro por conta de uma
uma espécie de cacofonia de teorias, uma grande dissonância, uma grande confusão de teorias que não se falam umas com as outras e que, na maior parte do tempo, impõem ao direito finalidades que não são próprias suas, finalidades extrínsecas ou estranhas ao direito. E isso é um movimento que ele se inicia e depois se acelera a partir das revoluções liberais, né? A gente pode lembrar aqui da Revolução Francesa, da Revolução Americana, da Revolução Russa também. Todas essas revoluções, de alguma maneira, vão impactar no direito por meio dessas teorias estranhas ou dessas teorias extrínsecas. Então, por exemplo, você vai ter logo depois da Revolução Francesa a ascensão da ideia a partir da noção de contratualismo, de contrato social, a noção de soberania popular. Você vai ter a ascensão da ideia da supremacia da lei, a ideia de um positivismo legalista, né? A lei é suprema e ela é a única e exclusiva fonte do direito, quer dizer. Mas a lei, aqui a gente está falando de uma noção revolucionária da lei, a lei como expressão da vontade geral. Então, essa é uma primeira teoria, uma primeira cacofonia que surge. Depois você vai ter a ideia que a gente pode chamar da escola moderna de direito natural. Depois a gente vai ter que falar um pouco mais à frente, eu vou voltar a esse tema do direito natural. Mas aqui eu estou falando de uma vertente moderna do direito natural, que é já uma vertente inspirada por um racionalismo, já mais de tipo cartesiano, onde você tem aquela coisa da razão, quase que da deusa razão, da onde você derivaria direitos, os direitos do homem, os famosos direitos do homem, né, os direitos da Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, da Revolução Francesa, eles todos nascem dessa concepção de racionalista do direito. E aí você tem nomes como Hugo Grocio, Samuel Pufendorf, John Locke. Todos esses são, em certo sentido, jusnaturalistas, mas jusnaturalistas de uma concepção moderna, ou a gente pode até dizer de uma concepção modernista, né? A partir daí, você também tem uma outra vertente que se desenvolve posteriormente a isso, que não vai ser mais um direito nem da supremacia da lei, nem o direito dos direitos humanos, do racionalistas, mas já um direito como fato social, né? O direito, para essa concepção, o direito é aquilo que ele é aquilo que de fato acontece na sociedade. É uma concepção sociológica em que o que vai importar é você saber. Tem um jurista americano famoso, o Oliver Wendell Holmes, que foi um juiz da Suprema Corte americana na primeira metade do século XX. E uma vez ele deu uma definição do direito e ele falou: o direito é você prever o que os juízes vão fazer. Basicamente isso, porque o direito é o fato, é o que é decidido, é o que é aceito pela sociedade de fato. E, por final, você tem uma outra vertente que se soma a essa grande cacofonia de teorias que não se falam e que trazem essas finalidades estranhas ao direito, que é a concepção utilitarista, que eu diria que é a que prevalece de uma maneira geral hoje em dia, que é o que vê o direito como uma técnica ou uma ferramenta para o desenvolvimento econômico ou para o desenvolvimento social, para o crescimento econômico. É o direito dos grandes capitalistas, o direito dos negócios. A finalidade do direito é contribuir para a felicidade do maior número, mas entendido no sentido utilitarista da coisa. Então, o direito se torna uma técnica social, em certo sentido, uma técnica de controle social, cuja finalidade é ordenar a sociedade em vista da produção econômica, em vista do enriquecimento, fazer com que os negócios sejam mais fáceis, sejam mais eficientes,
Fala-se do direito como um instrumento para reduzir custos de transação dos negócios, fazer que tudo, que a grande máquina industrial, econômica, funcione da melhor maneira possível. Então você, a partir dessas séries, dessas várias teorias, você chega a uma situação de grande perplexidade. O Michel Villé, inclusive, ele vai dizer que a confusão ela alcança um nível tão grande que você começa a sequer conseguir definir o direito. Você já não sabe mais o que é o direito. Porque cada teoria ela aponta para um lado diferente. Então, dependendo da teoria que você tire, da carta que você tire do baralho, você vai ter uma concepção diferente, uma ideia diferente, uma noção diferente do direito, uma finalidade diferente do direito. Então, a gente chega a esse estado de perplexidade, essa grande confusão, essa grande bagunça de ideias e teorias, e a gente não sabe mais, afinal de contas, para que o direito serve ou qual é a finalidade dele. É a lei do mais forte? É a justiça social? É a vontade da maioria? A gente não sabe mais. Então, é nesse sentido que esse esforço de você recuperar a tradição se mostra tão importante. Porque recuperar a tradição clássica do direito é você recuperar a própria essência do direito, a natureza dele, aquilo que ele de fato é. E nesses momentos de confusão, ou nesses momentos de perplexidade, em geral, a gente não olha para frente, a gente olha para trás, se a gente quer buscar uma orientação. Então, por exemplo, na filosofia, numa situação de confusão, de desorientação, você vai buscar orientação olhando para trás. Você vai olhar para os iniciadores do empreendimento. Você vai olhar para Platão e Aristóteles. Você vai olhar para São Tomás de Aquino. Você vai olhar para Santo Agostinho. Você vai buscar nesses autores a orientação firme e segura para você tentar fazer algum sentido da situação atual. E no direito é a mesma coisa. Se a gente quer sair dessa grande barafunda de teorias e concepções estranhas ao direito, que pervertem o direito, que transformam o direito num instrumento de perseguição política ou coisas desse tipo, de ideologização, de ativismo, um instrumento de um revolucionário, a gente olha para trás. E o direito, ele é uma invenção dos romanos. Então, é olhar de novo para as fontes. Olhar de novo para as fontes originais é que se mostra decisivo e importante. É o único meio que a gente tem de sair dessa grande confusão e desse grande estado de desorientação. É olhar para os fundadores, para os iniciadores. E o direito ele foi criado, ele é o grande legado da civilização romana, foram eles que criaram o direito. Então, o Michel Villé tem uma frase lapidar, né? Ele fala, olha, é olhando para trás, é olhando para a tradição clássica da Europa que a gente vai conseguir fazer sentido desse fenômeno jurídico. E então, quando a gente olha para trás e quando a gente vai nas fontes, o que a gente encontra não é um direito que sirva ao interesse dos capitalistas ou que seja um instrumento de transformação social ou de progresso social ou de emancipação ou o que quer que seja que contemporaneamente seja dito como finalidade do direito. O que você vai ver é que o direito ele é uma arte ou uma ciência que tem como objetivo contribuir para a reta ordenação da sociedade, em vista do bem comum, em vista, digamos, dessa felicidade, no sentido clássico, aristotélico, que é a vida em sociedade ordenada para o bem comum. Então, se a gente pega os textos clássicos, se a gente vai na compilação do imperador Justiniano, que foi
apenas para dar um contexto histórico para vocês, no século VI, se não me falha a memória, o imperador Justiniano, o imperador de Constantinopla, ele ordenou a compilação de todo o direito romano existente até então. Então ele produziu 3 grandes obras, basicamente. Ele produziu o que eles chamaram de digesto, que é uma compilação dos pareceres e das opiniões dos sábios, dos peritos do direito, dos mais afamados, daqueles que tinham mais autoridade. Ele compilou um manual para os estudantes, que se chama Institutas, e que até no começo do século XX era lido e era estudado. E ele fez uma compilação de toda a legislação imperial dos imperadores que antecederam ele, que ele chamou de Código, que tem toda essa legislação. E é por meio dessas fontes originais que foram preservadas que a gente consegue ter acesso a essa tradição clássica, essa fonte originária do direito. Então, diferentemente das concepções modernas, utilitaristas ou de caráter positivista, na concepção clássica, na tradição clássica, o direito é definido como a arte do bom e do justo, ou do bom e do equitativo. E a jurisprudência é definida como o conhecimento das coisas divinas e humanas, a ciência do justo e do injusto. Então, o direito, a finalidade dele não é, pelo menos nesse sentido clássico, ele não é a de contribuir para o desenvolvimento social, mas sim a de servir como uma ciência, uma arte subalterna, porque ela está subordinada à moralidade política, à moralidade da vida em comunidade, e o direito, ele contribui para essa reta ordenação da sociedade, para essa reta concepção de vida em sociedade. E a finalidade, inclusive, num trecho famoso do Digesto, logo no início, nos primeiros fragmentos, um desses jurisconsultos, esses sábios do direito mais importantes, que é o Ulpiano, que inclusive é citado algumas vezes por São Tomás de Aquino na Suma Teológica, ele fala que o nosso objetivo, ele se referindo aos jurisconsultos, é fazer os homens bons, na medida do possível, por meio do direito e por meio da lei. Então, nesse sentido, como uma ciência que busca contribuir para a reta ordenação da sociedade, o direito, e mais especificamente a lei, eles atuam como uma espécie de grande pedagogo das pessoas, um grande pedagogo da conduta e do modo de se portar das pessoas, né? Então, se a gente aqui considerar a noção clássica, a definição clássica de lei, que não é a lei expressão da vontade da maioria ou a lei expressão da vontade geral, russoniana, revolucionária, ela é muito clara ela deixa essa situação muito clara, quer dizer, a lei é um preceito da razão voltado para o bem comum, promulgado pela autoridade competente. Essa é a definição de São Tomás de Aquino. E São Tomás, nesse ponto, ele não está divergindo, pelo contrário, ele adere à tradição clássica sem hesitação. Então, quer dizer, a função da lei na vertente clássica é contribuir para o bem comum. E ela é um preceito da razão, né? Ela não é um preceito, ela não é um ato de arbítrio ou de capricho da autoridade. Ela é um preceito racional, cuja finalidade é promover o bem comum.
Então, nesse sentido, a lei atua como um grande pedagogo do comportamento das pessoas, do modo de agir das pessoas. E o direito, como uma ciência subalterna, ele serve a esse propósito de ordenar a sociedade para o bem comum. Então, se a gente for, por exemplo, nas fontes originárias, talvez o trecho mais antigo, mais canônico que a gente possa encontrar é um fragmento de um jurista chamado Papiniano, em que ele vai dizer que o direito pretório, que era o direito que era elaborado pelos pretores, os pretores eram uma espécie de ministros da justiça, no sentido de que eles organizavam o trabalho dos juízes. Eles não eram juízes propriamente dito, eles não decidiam casos, mas eles estabeleciam as regras que os juízes deveriam seguir quando fossem julgar os seus casos. Então eles atuavam como uma espécie de supervisor da justiça, um supervisor dos juízes. E todo ano, esses pretores, eles baixavam esse conjunto de regras, uma espécie de manual de instruções. Olha, quando vocês forem decidir tais casos, façam assim. Quando vocês forem decidir tais outros casos, vocês façam assim, assado. E todo ano você tinha esse manual de instruções que era chamado de édito, o édito dos pretores. Com o passar do tempo, esse conjunto de instruções formou um direito acessório que acabava por modificar o direito escrito, quase como uma espécie de jurisprudência. E aí, esse fragmento do Papiniano, ele vai dizer: direito pretório é o que, por motivo de utilidade pública, introduziram os pretores para ajudar, suprir e corrigir o direito civil. Então, quer dizer, por motivo de utilidade pública. Isso aqui talvez seja a menção mais antiga a essa, ou mais canônica à ideia de bem comum. Porque a ideia de bem comum, a expressão aparece como bem comum, utilidade pública, interesse público, são expressões variadas, mas elas estão sempre presentes dentro da tradição clássica. É uma noção que vai sempre aparecer. Ela não é uma noção estranha ao direito. É claro que existe toda uma discussão filosófica, teológica, inclusive, a respeito do bem comum, mas do ponto de vista do direito, você não precisa recorrer a esses debates filosóficos e teológicos, porque o bem comum é uma noção própria do direito. Ela não é um elemento externo, ela é um elemento interno ao direito, ela constitui a própria estrutura central do direito. Então, quando os pretores introduzem as suas regras, eles os fazem por utilidade pública. A lei é um preceito da razão para o bem comum. Então, quer dizer, essa noção ela está sempre presente dentro da tradição clássica. E ela faz parte da estrutura mesma do direito. Ela não é uma noção externa ao direito que o jurista recorra a ela para construir uma solução. Ela faz parte da própria estrutura do direito. Então, nesse sentido, se a gente fala de tradição clássica, e a gente fala da definição de lei como um preceito da razão voltado para o bem comum, promulgado pela autoridade competente, a gente tem que considerar que há uma série de concepções que tem que ser vistas de outra maneira ou a partir de uma outra lente. Não são as concepções que nós
costumeiramente temos na modernidade. Se o direito é essa ciência subalterna, que serve como um meio, ou como uma ferramenta, ou como um instrumento de organização, de reta organização da sociedade para o bem comum, a gente precisa se perguntar como é que o direito opera isso, como é que ele vai fazer isso. E nessa concepção clássica, nessa concepção da tradição clássica, o direito opera essa ordenação da sociedade por meio da regulação das distribuições. Porque a definição clássica do direito, o sum cuique tribuere, como se diz em latim, quer dizer, o dar a cada um o que é seu, significa que o direito preside todas as distribuições de bens, de encargos, de deveres, de ônus, de penas, de prêmios, de recompensas. Todos os bens da sociedade, todos os bens da vida em sociedade, eles são, a distribuição desses bens entre os seus vários membros é presidida pelo direito. A definição do direito como dar a cada um o que é seu implica justamente nisso. Esse seu, na tradição clássica, esse seu é a parte que é devida a cada um. De bens, de ônus, de encargos, de vantagens, de honras, de penas, de penalidades. Quer dizer, quando uma pessoa é condenada, comete um crime e o juiz define a pena que essa pessoa vai sofrer, isso é um ato de distribuição, de justiça distributiva. Você está dando àquela pessoa o que é dela. E o que é dela é aquela determinada pena, uma pena de prisão, uma pena de multa, ou seja lá o que for. Então o direito, ele ordena a sociedade por meio dessas distribuições de bens e encargos. Além disso, você tem a lei, que funciona como um título do direito, porque a lei ela vai dar base e fundamento para o direito. Então você vê, se a lei é um preceito da razão voltado para o bem comum, isso significa que todas essas distribuições de bens e de encargos e de ônus da vida em sociedade, eles vão ser presididos pela essa noção de bem comum. Então aqui a gente, de certa forma não, de maneira muito clara, a gente está muito distante de uma noção moderna de direito individual. Porque quando a gente pensa hoje em dia em direito, as pessoas falam o meu direito, né? O meu direito a isso, ou o meu direito àquilo. O direito funciona como uma espécie de poder que a pessoa tem, uma espécie de carta, de um trunfo que ela tem para manejar contra o seu vizinho, ou a pessoa que é próxima, ou contra o governo. É um poder que a pessoa tem, é um atributo de poder. É o meu direito de propriedade, o meu direito de liberdade de expressão ou liberdade de pensamento. O meu direito é um poder que a pessoa tem. Mas na concepção clássica, na tradição clássica, se você pensa no direito presidido por essa noção de bem comum, essa necessidade de reta ordenação da sociedade em prol do bem comum, que é essa felicidade, esse florescimento do ser humano, e se a função da lei é promover esse bem comum, e se a lei é o fundamento, o título do direito, o que dá base à distribuição desses direitos, desses bens e dessas faculdades, então significa que numa concepção clássica, o direito, o seu direito, aquela parte que lhe cabe, não é um poder do indivíduo,
mas é a parte que lhe cabe dentro daquela grande distribuição de bens, encargos e deveres e faculdades, cuja finalidade, em última análise, é promover o bem comum, é servir a essa felicidade maior do bem comum, que é a maior felicidade que todo indivíduo pode ter. Porque a maior felicidade do indivíduo é participar desse bem comum. Então, o direito ele não tem essa carga individualística na tradição clássica. Claro que não significa que a autoridade pública possa fazer o que ela bem entender, possa passar por cima das pessoas, não significa isso. Não significa que as pessoas não tenham direitos ou coisas desse tipo. Elas têm direitos, mas esses direitos, o fundamento deles não é o indivíduo enquanto tal, mas essa grande ordem da vida em sociedade, né? Essa grande concepção de uma ordenação da vida em sociedade para o bem comum, para a felicidade, para a promoção desse florescimento do ser humano, dessa atualização dessas potências humanas, né? Então, e nesse sentido, quando a gente pensa nessa concepção clássica, ao contrário do que a gente possa imaginar, o direito ele não está limitado ou não se esgota nos textos. Porque o que é muito comum nas concepções modernas, todas elas mais ou menos uma matriz positivista, é de você reduzir o direito ao texto positivado, ao texto positivo, ao texto legal. Então o direito se esgota ali. Inclusive teve um juiz recentemente, também da Suprema Corte Americana, que inclusive é um juiz conservador. Ele foi indicado pelo então presidente Donald Trump, juiz Gorsuch, se eu não me engano. E ele disse num caso recente, de maneira inequívoca, não existe direito para além dos textos. Então, quer dizer, é uma concepção tipicamente positivista. E veja, você tem um conservador falando isso. A tradição clássica reconhece que existem princípios e noções basilares que estão para além dos textos. E, portanto, que reconhece que a grande fonte, a única fonte originária do direito é a natureza. Então, aí, para a tradição clássica do direito, não há como não falar do direito natural. O direito natural é esse conjunto de princípios não escritos, fundamentais, basilares, das quais o direito positivo obtém a sua legitimidade. Inclusive, São Tomás, no Tratado da Lei, na Suma Teológica, ele vai ser muito, muito claro, porque ele vai dizer de uma maneira inequívoca que ele está falando propriamente da lei, mas se aplica do mesmo modo. Ele vai dizer: a lei humana só é lei quando deriva da lei natural. Fora disso, a lei humana é corrupção de lei. Não é lei em sentido próprio. Mas talvez aqui nesse ponto eu possa fazer uma consideração, porque quando a gente fala do direito natural, e geralmente, mesmo nos meios católicos, as pessoas colocam
falam muito do direito natural e colocam uma ênfase grande no direito natural, e há uma tendência, a meu ver, equivocada, de se enfatizar muito, de se reforçar muito um conflito entre o direito natural e o direito positivo. Como se isso fosse o corriqueiro, ou o comum. E, na realidade, não se trata exatamente disso. O direito natural e o direito positivo, na maior parte do tempo, eles atuam de maneira coordenada. Porque a verdade, para os filósofos e para os teólogos, o direito natural dá margem a muitas discussões e debates interessantes e textos e trabalhos e simpósios e o que seja, mas a realidade é que para o jurista, para o advogado e para o juiz, salvo em situações específicas e limite, o direito natural ele é um grande problema. Porque o direito natural ele é vago e ele é naturalmente abstrato. Então, diante de uma situação concreta, diante de um caso concreto, a não ser que você esteja de frente àquelas situações absurdas, a gente pode pensar, por exemplo, no caso do aborto, que é evidentemente uma violação do direito natural, da lei natural. Mas, tirando essas situações limite, o advogado e o juiz não têm muito o que fazer com o direito natural. E é natural que seja assim, porque o direito natural ele é um conjunto de princípios imutáveis, que, como diz Aristóteles, são iguais em todo lugar. Mas o problema é que as circunstâncias das situações, dos casos, dos conflitos, não são iguais em todo lugar. Elas variam. Então, é preciso, de alguma forma, traduzir o direito natural para uma solução concreta, para uma solução específica para aquele lugar, para aquele tempo, né? E a função do direito positivo, ou da lei humana, né, é esse. Então, não se trata, no normal das vezes, não se trata de um conflito, de um confronto entre o direito natural e o direito positivo. O que há é uma coordenação. O direito positivo, o direito humano positivado nas leis, ele é o caminho normal, ordinário. A vida do direito é sair, ou decair daqueles princípios abstratos do direito natural e, através de todo um processo de debates e de diálogos e de depurações, ele se positivar nos textos legais. É o contrário da perspectiva moderna. Na perspectiva moderna, o texto da lei é o ponto de partida. Na perspectiva clássica, o texto da lei é o ponto de chegada. Ele é o produto final. Depois de todos os debates, de todas as elucubrações, você chega a uma solução concreta, você chega a um texto de lei ou uma decisão de uma autoridade, que não precisa necessariamente ser um juiz. Então, você não tem esse confronto na maior parte dos casos, entre direito natural e lei humana ou lei positiva. Até porque o direito natural ele tem a sua perplexidade, ele não deixa de ter a sua perplexidade. Tem um fragmento muito importante, também aqui, um fragmento clássico, no Digesto, que sempre causou muita perplexidade, muito espanto. E para nós, homens e mulheres do século XXI, causa mais espanto ainda. Porque esse jurisconsulto, que no caso é o Ulpiano, ele vai dizer que o direito natural é comum aos homens e aos animais.
Então é uma coisa que soa muito estranha. Como é que pode ser comum os homens e os animais têm direito? E a fonte clássica vai dizer que sim. Os animais têm um direito natural. O direito natural também se aplica aos animais. A união de macho e fêmea é um direito natural. Se aplica aos animais. É uma espécie de direito. Então, mas vocês vejam que isso, para resolver situações práticas, num processo, esses princípios tão abstratos e que falam que os homens e os animais compartilham do direito natural, quer dizer, isso tudo é muito difícil de você trazer isso para a prática e concretizar isso numa solução, num processo, por exemplo. Essas noções ficam muito, muito vagas e muito etéreas, muito difíceis de lidar. E aí uma contribuição original e absolutamente genial dos romanos, né, do direito romano, foi a de conceber uma espécie intermediária de direito entre o direito natural e o direito positivo. O que os romanos vão dizer é que existe um modo propriamente humano de conhecimento do direito natural. Se o direito natural é comum aos homens e aos animais, existe um aspecto do direito natural que é típico e próprio dos homens. E eles vão chamar esse direito de direito das gentes. Às vezes, as pessoas chamam, às vezes, de direito das nações, mas eu acho que essa expressão direito das nações é um tanto quanto equívoca. A expressão clássica é direito das gentes. O direito das gentes é, digamos assim, o direito natural que é próprio dos homens, das sociedades humanas. Então, por exemplo, o direito à propriedade, a propriedade privada. A propriedade privada não é de direito natural. Não existe propriedade na natureza. A propriedade é um elemento do direito das gentes, um direito propriamente humano. Não é do direito natural propriamente dito. Então, a gente tem que ter não ter, eu acho importante enfatizar isso aqui, não ter, porque há como eu falei, há uma tendência quando se fala de direito natural, ou de justnaturalismo, ou inclusive nos meios católicos, de uma certa depreciação do direito positivo, né? Se exalta o direito natural, se coloca muita ênfase no direito natural e se deprecia o direito positivo, o direito positivado nas leis, nos textos, como se fosse algo menos importante ou como se fosse um mal necessário ou algo que, em geral, está em conflito com o direito natural. E eu acho que a situação não é muito exatamente assim. O direito positivo ele tem o seu papel fundamental porque ele é o caminho comum, ordinário desse processo da vida do direito, que começa dessas concepções mais abstratas, mais genéricas, e vai decantar, depois de debates, depois de controvérsias, de todo um empreendimento dialético de opiniões e pareceres e discussões, vai decantar, as soluções vão ser decantadas no direito positivo. E, inclusive, vejam que há uma margem de liberdade grande nesse processo, porque São Tomás de Aquino diz que a lei humana só é lei quando ela deriva da lei natural. Mas ele vai acrescentar, existem duas formas de derivação. Existe uma derivação do tipo dedutiva, em que de um princípio do direito natural ou da lei natural você deduz a modo de silogismo um preceito, mas existe outro modo de derivação que ele vai chamar de determinação. E na determinação o que você tem não é uma dedução, não é um processo dedutivo de premissa maior, premissa menor e conclusão. Não é isso. É a
concretização ou especificação de um princípio abstrato. E esse processo não é um processo dedutivo. E aqui você tem uma margem de liberdade relativamente grande para a autoridade, ou quem quer que esteja encarregado desse processo, de determinar um princípio do direito natural, e transformar isso num preceito legal, ou numa decisão, ou seja lá o que for. Então, esse encaixe do direito natural com o direito positivo é um encaixe bastante maleável, bastante flexível. Então, você pode sim falar de conflito e pode sim haver conflito. Você pode dizer que determinada lei é ilegítima ou é uma falsa lei, ou uma corrupção de lei, ou que determinada decisão é ilegítima porque contraria o direito natural, porque é contra os preceitos do direito natural. Tudo isso é verdade, pode acontecer, mas não me parece que seja, pelo menos na perspectiva da tradição clássica, não me parece que seja o mais comum. O mais comum, o ordinário, o corriqueiro, é esse processo de decantação dos princípios mais abstratos e genéricos do direito natural, e eles, através das controvérsias e dos debates, todo empreendimento dialético, ele ser decantado e se cristalizar em soluções concretas, em preceitos legais, em decisões da autoridade, ou o que seja nesse sentido. Então, o que eu gostaria que, já me encaminhando aqui para o final, o que eu gostaria que vocês ficassem dessa pequena fala minha, é que o direito, na perspectiva clássica, ele não é um instrumento ou uma ferramenta a serviço dos interesses do momento, ou dos poderosos do momento, ou dos capitalistas, ou a serviço dos comunistas, ou de algum projeto de poder, ou coisa desse tipo. O direito tem a sua missão própria, ele tem a sua natureza própria, que é a de, dentro do seu campo de atuação, esse campo da justiça distributiva, da distribuição dos encargos, dos bens, das penas, dos prêmios, de contribuir para a vida feliz da comunidade, para esse bem comum, que é a vida da sociedade bem ordenada, retamente ordenada para o bem. E há tudo nisso um caráter, que eu diria um certo caráter sapiencial do direito, que foi perdido. Na medida que o direito se torna essa ferramenta utilitária, uma técnica a serviço de qualquer interesse, de qualquer projeto, esse caráter sapiencial, esse caráter, digamos assim, realmente de florescimento humano, de um certo processo de engrandecimento, de amadurecimento, ele se perde completamente. E isso acaba por perverter o direito e transformá-lo numa ferramenta, numa técnica, como diz o Michel Villet, numa expressão forte, numa técnica sórdida, que serve a qualquer interesse ou qualquer finalidade. Era isso, senhores. Obrigado pela paciência de todos.